Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e, dando continuidade ao módulo de doença arterial coronariana aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões da prova do TEC de 2018 e o assunto abordagem farmacológica do infarto agudo do miocárdio com supra de ST, tá? Essas duas questões elas estão atreladas a um único caso clínico. Então, sem mais demora, vamos lá, TEC 2018. As duas próximas questões referem-se ao caso abaixo. Paciente com 82 anos, independente funcionalmente e previamente ígido, apresenta quadro de infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST. Não há possibilidade de fazer angioplastia primária em menos de 120 minutos e o médico decide realizar trombólise química associada à anticoagulação e dupla antiagregação plaquetária. Então, um caso clínico aí relativamente curto, né? Um paciente de 82 anos, paciente idoso, tá? Previamente ígido e com independência funcional, chega à sala de emergência com infarto com supra de ST. O médico que atendeu esse paciente percebeu que ele não conseguiria fazer angioplastia primária em menos de 120 minutos e decidiu fazer o quê? Trombólise química, né? Associada à anticoagulação e dupla antiagregação plaquetária, tá? Então esse é o caso clínico. E aí vamos lá para uma das perguntas, né, da prova de 2018. Ele quer saber o seguinte: qual das alternativas é a mais adequada quanto à dose inicial de ácido acetil salicílico e clopidogrel para o tratamento deste idoso, tá? Então quer saber, né, qual a dose que a gente deve utilizar de AS-clopidogrel, tá? Para fazer a trombólise química, tá? Lembrar aí que esse paciente ele vai para a trombólise química, tá certo? Então aqui a gente vai utilizar a nossa quinta diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST. E aí vamos lá para ver as doses dos antiagregantes plaquetários para o infarto agudo do miocárdio. Então vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Veja, então o que a diretriz fala em relação à dose do AS, tá? Então a gente faz aí, ó, de 162 mg a 300 mg em dose de ataque, com dose de manutenção 81 a 100 mg dia, tá? Então aqui, ó, classe 1A, ok? Muito bem, clopidogrel 600 mg em adição ao AS em pacientes submetidos a ICP primária e manutenção de 75 mg ao dia, tá? Então, para o paciente que vai para a angioplastia primária, 600 mg de clopidogrel. Ou ainda, pode ser utilizado ticagrelor na dose de ataque 180 mg, tá? E em adição ao AS, e seguida aí depois de dose de manutenção de 90 mg a cada 12 horas, também para os pacientes submetidos à angioplastia primária, tá certo? A gente pode utilizar também prasugrel, 60 mg na dose de ataque em adição ao AS, seguido por 10 mg uma vez ao dia em pacientes virgens de tratamento com clopidogrel. E aqui eu risquei, ó, porque antes, né, a gente fazia o prasugrel após o conhecimento da anatomia coronariana, tá? Só que recentemente saiu um trabalho mostrando que não há necessidade de conhecer a anatomia coronariana no infarto com supra. Você pode fazer a dose de ataque do prasugrel ainda na sala de emergência. Então por isso que eu risquei aqui, tá certo? Então, ó, dose de ataque de prasugrel, né, naqueles pacientes submetidos à angioplastia primária, tá? Sem fatores de risco para sangramento. Tomar cuidado, paciente com mais de 75 anos, menos de 60 quilos ou com história de AVC ou AIT, a gente tem que tomar cuidado aí com o prasugrel, tá? Muito bem. Aqui, clopidogrel 75 mg ao dia em pacientes com mais de 75 anos de idade, submetidos à terapia trombolítica ou não, tá? Ou não, ele quer dizer o seguinte: ou o paciente faz trombolítico ou não faz nada, tá? Então, com o paciente que tem mais de 75 anos, a gente o quê? A gente não faz a dose de ataque se a gente for fazer terapia trombolítica ou ainda se a gente não for fazer nada, tá? E aí existe também aí, como grau de recomendação 2A, né, o clopidogrel 600 mg dose de ataque, seguido por manutenção de 150 mg ao dia durante uma semana, em adição ao AS,
nos pacientes com baixo risco de sangramento submetidos à angioplastia primária, com manutenção de 75 mg ao dia, mas perceba que o grau de recomendação aqui é 2A, tá? Aqui é 2A. Aqui todos os outros, ó, classe 1, tá? Classe 1. Então, ó, paciente idoso, né, se for submetido à terapia trombolítica, perceba que o antiagregante associado ao AS é o clopidogrel, tá? Clopidogrel. Saiu um trabalho recentemente falando sobre o ticagrelor para trombólise. Não houve, tá? Melhora em relação aos desfechos cardiovasculares em relação ao clopidogrel, tá? E também não houve aí redução do risco de sangramento. Então permanece ainda o clopidogrel, né, como aí a medicação para a trombólise. Lembrando que no paciente idoso a gente o quê? Não faz a dose de ataque. Então vamos lá, né? Então perceba aí que nas alternativas a gente tem lá a dose de clopidogrel, ó, 300 mg, 600 mg. Então vamos cortar tudo isso, né? Por quê? Porque a gente sabe que não faz dose de ataque. A gente faz o quê? A gente faz somente a dose de manutenção no paciente idoso, 75 mg. E a gente viu lá que em relação ao AS, a dose ela varia de 162 mg a 300 mg na dose de ataque. E aí, então, o gabarito seria a letra C. Muito bem, esse foi o gabarito preliminar. 300 mg de aspirina associada a 75 mg de clopidogrel, mas essa questão ela foi anulada. Eu não sei bem, né, qual foi o recurso que anulou essa questão, mas eu suponho que tenha sido isso aí, ó. Aí foi retirado do livro texto. Então perceba aqui comigo, ó. Aspirina, para tanto, deve ser administrada logo a seguir ao diagnóstico de AM com supra em dose única oral de 200 mg, né? E uma dose diária de 100 mg deve ser mantida por pelo tempo mínimo de 1 ano. Então, ó, aqui no livro texto ele diz que a dose de ataque é de 200 mg e a dose diária de manutenção de 100 mg. E lá na diretriz fala de 162 mg a 300 mg de dose de ataque, seguido de 81 mg a 100 mg de dose de manutenção. Então eu acho que foi por isso que essa questão ela foi anulada, tá? Agora, a outra pergunta em relação ao mesmo caso clínico, tá? Mesmo caso clínico. Então é outra questão. Para este mesmo paciente idoso, qual deve ser a dose da inoxaparina? Perceba que ele destaca, né, nas perguntas que o paciente é idoso, que é para você não esquecer que esse paciente tem o quê? 82 anos, tá? Então vai lá, aqui ele fala em relação à dose da inoxaparina, né? E a dose da inoxaparina eu tirei aí, eu fiz um print da diretriz, né, que é de 2015, e fiz um print também do livro texto, tá? Do livro texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi publicado agora em 2021. Perceba que em relação à enoxaparina não tem mudança, tá? Não tem mudança. O texto tá aí igualzinho. Então diz assim, ó, enoxaparina 30 mg EV em bolos, seguida de 1 mg por quilo subcutânea a cada 12 horas, durante 8 dias ou até a alta hospitalar em pacientes com menos de 75 anos. Não administrar a dose EV em pacientes acima de 75 anos e manter a enoxaparina na dose de 0,75 mg por quilo de peso subcutâneo a cada 12 horas. Utilizar 1 mg por quilo ao dia com aqueles pacientes que têm depuração de creatinina menor ou igual a 30 ml por minuto, tá? Então, nosso paciente idoso, o que a gente faz? A gente não faz a dose EV, tá? E a gente faz o quê? A dose subcutânea de 0,75 mg por quilo em 12 horas, tá? Então, essa é a conduta para o nosso paciente. Então, vamos ver aí as alternativas, né, dessa questão. Vamos ver aí aquela que é a correta, né? Ele quer a correta. Então, letra A. 0,75 mg subcutânea, uma vez ao dia, precedido de bolo intravenoso de 30 mg. Bem, é 0,75 mg de 12 em 12 horas, e não uma vez ao dia. E não tem o quê? Não tem um bolo, né, EV. Então a letra A está errada. Letra B, 1 mg por quilo subcutânea de 12 em 12 horas, sem bolo intravenoso. Não é 1 mg, é 0,75 mg, né, subcutânea de 12 em 12 horas. Então a letra B a gente corta. Letra C,
1 miligrama por quilo subcutânea de 12 em 12 horas, precedido por bolo intravenoso de 30 miligramas. Essa é a dose para pacientes com menos de 75 anos, tá? Para pacientes com 75 anos ou mais de idade, a gente não faz 1 miligrama e a gente não faz bolo intravenoso, então a letra C está errada. Letra D, 0,75 miligramas subcutânea de 12 em 12 horas, sem bolo intravenoso. Exatamente isso, né, que a gente viu que está lá tanto na diretriz como no livro texto. 0,75 miligramas subcutânea de 12 em 12 horas, sem bolo intravenoso. Mas vamos ver aqui a letra E. Não é recomendado administrar enoxaparina para paciente idoso que receba dupla antiagregação plaquetária. Não, né? Não pode ser. Então o gabarito realmente é a letra D. Tá? Lembrar aí que doença arterial coronariana, com modo geral, né, tem um percentual muito alto na prova do TEC. Então a gente vai aí fazer uma boa revisão sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.